Oi, hoje eu vou fazer um vlog de leitura que eu acho que eu vou ler esse livro em um dia, porque hoje eu quero só sentar e ler, porque eu tô naqueles dias e eu quero só descansar um pouquinho, porque eu tô me sentindo bem, mole com esse frio, o inverno chegou aqui na Finlândia, e eu tenho esse livro em português, que por sinal vai ser uma leitura bem rápida, né, porque quando eu leio na minha língua materna é muito mais rápida a leitura, então eu quero ler ele. E se der tempo, eu quero começar Yolk. Peraí, daqui a pouco eu mostro o Yolk. Não sei se vai dar tempo de eu ler os dois hoje, mas a minha meta hoje é ler só esse livro aqui. E aí eu vou fazer um mini vlogzinho de leitura com vocês. Yolk é esse aqui, que é sobre irmãs e como elas se reconectam. Aí é muito linda essa capa. Antes de começar a leitura, o que eu faço é ou eu medito se eu tô com a cabeça muito cheia de coisa, ou eu me estico. E é o que eu farei. Farei 10 minutos de yoga guiada num vídeo do YouTube, que eu sempre coloco assim, 10 minutos de yoga. E aí eu pego. Eu não tenho tipo um youtuber preferido pra esse tipo de coisa. Eu gosto sempre de, quando eu tô lendo os livros, compartilhar com vocês as coisas que eu tô pensando enquanto eu tô lendo e tal. E eu quero mostrar pra vocês por que eu decidi ler este livro agora. Ele não está na minha lista de livros pra ser lido. Como vocês sabem, eu gosto de ler muita fantasia, né? E eu estou num momento difícil da minha depressão, o inverno, depressão sazonal e tal. E eu não paro de ler. Livro, pra mim, é a salvação. Ansiedade, depressão, dias que eu estou feliz, eu preciso dar risadinha, lembrar do que é o amor, lembrar que existem outras pessoas ao redor. E eu li um livro muito bom, que eu achei aleatório, assim, né? Eu tava pesquisando livros pra ler que fossem sobre livros. E aí eu li aqui no Kindle esse livro aqui, ó. Every Day I Read, from Hyangbo Realm. Ela também tem um livro chamado Welcome to the Hyunamdong Bookshop, né? Eu peguei ele, achei bonitinho, muitos livros, gatinhos na capa, né? E lendo ele, eu percebi que esses últimos meses eu tô lendo muita fantasia, obviamente, pra escapar. Fantasia é maravilhoso pra escapar da realidade, só que quando eu tô com depressão sazonal, eu gosto mais de ler livros que vão fazer diferença um pouco nos meus dias, né? E lendo esse livro do Everyday I Read, ela fala um pouco sobre não escapar de ler coisas ruins, não escapar de ler coisas que vão tocar no íntimo da gente. E tem essa nova moda agora de livros de cura asiático, né? Japonês, e ela recomenda um monte, então depois que eu terminar esse aqui e o Yolk, capaz de eu ler mais, né? O que eu quero tirar dessa experiência lendo A Inconveniente Loja de Conveniência, o que eu quero tirar dessa experiência? Não sei nada sobre livros de cura asiático, tá, gente? É a minha primeira leitura. Tirando o fato de que eu quero viver um dia de cada vez, né? E eu tenho ansiedade generalizada, né? Eu quero viver um dia de cada vez pensando em um dia. Porque, olha só, hoje de manhã eu tava assim, putz, tão legal voltar a gostar de BTS, ter bastante conteúdo. Porque, por exemplo, eu tive uma fase muito grande de My Chemical Romance, uma fase muito grande de Machine Gun Kelly. E aí eles diminuem a quantidade de postagem, já não tem mais tanta coisa nova. E o BTS tá assim, ó, tá no auge, tem muita coisa pra consumir. E aí eu me peguei no pensamento, tá, mas e no futuro? O que eu vou fazer se eles acabarem com a banda, alguém morrer, isso é ansiedade generalizada. E aí eu falei assim, não, peraí, a gente não vai pensar no futuro agora, a gente vai pensar agora. Estou curtindo, estou me deliciando e ouvir as letras das músicas e dar risada e chorar, e eu reprogramei o meu algoritmo do Instagram todinho e eu só tô recebendo edit e coisa de K-popers, K-idols. Então, eu tô me sentindo muito feliz com como eu reprogramei o meu Instagram, ao invés de me deixar triste, tá me deixando muito feliz. E o que eu quero com essa leitura tipo assim, quando o dia termina, eu me senti bem vivendo hoje. Porque não é assim, eu quero ser feliz, eu quero ter um trabalho, eu quero...
eu não vou ficar batalhando mais, vou ser sincera mesmo, por coisas que talvez lá no futuro vai dar certo, porque são coisas que não dependem de mim. No momento eu preciso me curar de uma forma de que eu preciso gostar de cada dia que eu estou existindo. Vocês entendem o contexto? Porque a maioria dos meus dias são pensando como que eu vou fazer pra resolver tal problema, que vai vir no futuro o problema, tá? Nem existe ainda, mas eu tô lá pensando em como resolvê-lo. Então, essa leitura de hoje é isso que eu quero tirar dela. Eu quero pensar no dia de hoje. Então vamos ler. Inconveniente, loja de inconveniência. Vou ler pra vocês aqui. Dokgo mora na Estação Sul e passa seus dias olhando para a mesma loja de conveniência. Ele não tem lembranças do seu passado, mas sabe que daria tudo para beber uma dose de soju. Quando acha uma bolsinha com documentos e uma carteira, ele não faz a menor ideia de que sua vida está prestes a mudar. A senhora Yeon, uma professora de história aposentada, perdeu sua bolsinha na estação, mas graças ao bom Deus que sempre a protege, assim que deu falta dos seus pertences, recebeu uma ligação de telefone público informando que tinham sido encontrados. Ela fica tão grata que resolve levar Dokgo até sua loja de conveniência para lhe dar de comer. Ao ver a felicidade estampada em seu rosto, ela diz que ele pode passar lá todo dia e pegar uma marmita. Por uma reviravolta do destino, Dokgo acaba salvando o estabelecimento de um assalto. E mesmo que os funcionários não confiem tanto assim nele, a senhora Yeon oferece ao homem com aparência de urso a vaga do turno da noite. Aos poucos, Dokgo surpreende a todos e cativa as pessoas ao seu redor. O problema é que o filho da senhora Yeon tem outros planos para o lugar. Ele quer vender a loja e, nesse interim, contrata um detetive para descobrir o que Dokgo vem tentando a todo custo esquecer. Aqui, o que me pegou foi a parte de trás do livro, né? A loja de conveniência da franquia Always, em Chongpadong, bairro central de Seoul, né? Seoul. É pequena e aconchegante. Um dia, um homem que achava que já tinha perdido tudo sente os ventos da mudança soprando na direção desse estabelecimento. Ali ele surpreende a todos e desperta o melhor das pessoas. Uma história emocionante sobre solidariedade e processo de cura. É isso. Vou ler, se vir pensamentos eu compartilho e assim vai a nossa leitura. Bom, os primeiros 10 minutos de leitura, até a página 16, eu tô odiando o print dessa página, porque uma hora tá fraco, outra hora tá forte, quer ver? Uma hora tá assim, outra hora tá assim. Tá me deixando irritada, mas enfim. Uma senhorinha perdeu sua bolsinha com seus documentos e dinheirinhos e alguém ligou pra ela de um telefone público falando que encontrou. Era uma pessoa que parece ser um morador de rua. Falou, vou estar aqui na estação, vem buscar sua bolsinha. E nisso ela começou assim, será que a pessoa vai me fazer algum mal? Não, eu vou mesmo assim, porque não tem como me fazer mal, tô num lugar público. E os pensamentos que a gente tem, né, obviamente, né? E aí quando ela olhou ele, viu que ele era uma pessoa que parecia mesmo estar em situação de rua. Tava comendo uma marmitinha, que ele ligou de novo pra ela pedindo, posso comprar uma marmitinha, tô com fome. Vieram outros caras que pareciam também estar em situação de rua, tentar roubar a bolsinha dele. E aí ele, ele atacou os caras e conseguiu guardar a bolsinha, porque ele sente que guardar essa bolsinha até a dona vir seria a responsabilidade dele. E aí a senhora falou assim, vou levá-lo até a minha lojinha de conveniência pra ele comer uma marmitinha, comer uma comidinha. E é engraçado que agora nessa parte que eu parei, ela falou assim, você pode pegar qualquer coisa que você quiser. Ele, mas não tem a marmita daquela loja. Aí ela, pô, você tá numa loja de conveniência, você quer exatamente aquela, não pode ser daqui, não? Minhas emoções já foram assim, E isso me lembra de que eu vi um vídeo recentemente que esses vídeos curtos da internet deixam a gente ansioso, não só pelo fato deles serem curtos, mas também pelo fato deles fazerem com que a gente vá em muitas emoções ao mesmo tempo. Uma hora é um gatinho, uma hora é uma criança sofrendo, uma hora é um acidente, uma hora é uma notícia que te deixa mal, outra hora é uma piada, sabe? Então vai fazendo assim com você. E essas poucas páginas já me deixou,
Triste e feliz, triste e feliz. Tô na página 30 e eu tive que parar pra pesquisar porque ela menciona que a pessoa que tá trabalhando no turno da noite da lojinha dela mora em um bandiha, que aparentemente são casas no porão. E aí eu fui pesquisar. Sabe, pensa que tem o nível da rua e aí tem uma casa pra baixo. Nos Estados Unidos é comum até alugar, mas eu não sabia que na Coreia. Eu fico imaginando. Gente, deve ser muito difícil, né? Porque não tem luz, não tem janela, não tem nada, né? Como eles vivem lá. Eu acho que há uns tempos atrás, eu não sei se foi Coreia ou foi China, que eu assisti um vídeo que as pessoas moravam em prédio e dentro de cada quarto do prédio tinha gaiolas, que daí eles tinham a cama em cima e eles podiam guardar as coisas embaixo, ou ter mesinha, esse tipo de coisa. Cara, se a gente acha favela estranho já sendo do Brasil, imagina morar num porão assim. Olha aqui, olha essa imagem. O nível da rua e onde tá a pessoa andando ali do lado. E quando chove? Porque as ruas não são inclinadas assim, né? E quando chove, o que acontece com essas pessoas? Caraca, meu. Muita gente só vê as coisas bonitas, né, dos outros países. Sabe, aqui na Finlândia, não tem como você abrir uma janelinha assim e só começar a vender coisinhas. Ou pôr uma banquinha do lado de fora e vender suas coisinhas. Aqui não pode, é proibido, né? Mas eu lembro no Brasil que às vezes, tipo, pessoas mais velhas abriam uma lojinha assim de conveniência pra vender uns docinhos, umas coisinhas assim, numa janelinha. Meu pai teve um trailer que ele modificou todo e vendia tapioca em evento. Tapioca recheada, sabe? E panqueca e tal. E aí, no livro, a senhorinha tá falando que ela recebeu um dinheiro quando o marido dela morreu e ela, pensando no que ela ia fazer com esse dinheiro, o irmão mais novo dela falou assim, tem uma loja de conveniência, o que dá mais dinheiro são 2 ou 3. Ela tem um filho que é alcoólatra e tem uma filha que depois que casou, tipo, meio que largou a mão dela, né? Que é comum também, né? Cara, é muito louco como minha cabeça vai, assim, analisando tão fundo as histórias, porque aí ela continuou com a loja e tal pra se ocupar, né? Eu acho importante idosos se ocuparem e não ficar só dentro de casa assistindo televisão, porque causa demência. Enfim. Ainda mais hoje em dia com telefone, né? E aí ela conseguiu contratar um estudante pro período da tarde, uma mulher com um filho e um senhor, assim, de 50 anos no período da noite. E parece que, tipo, eles se transformaram como família dela, porque ela se preocupa com eles mais do que com os filhos, né? E esse grupo de pessoas que ajudam ela, tem os estudantes que preenchem uma hora ou outra, só que a lojinha não tá fazendo dinheiro, porque começou a ter mais lojinhas de cadeias de lojas maiores, né? Cadeias? Chains? Enfim. E aí eu fico pensando assim, tipo, a senhorinha ela fala com tanto carinho de tipo, ai, que eu mantenho essa loja e vai ser muito triste perder essa pessoa que trabalha pra mim, mas que bom que essa pessoa tá conseguindo uma vida nova. E parece que os empregadores eles não se preocupam mais com o ser humano que tá trabalhando lá, né? Não importa o quão pequena é a loja. Eu vejo isso por pontos de vista de amigas minhas, de, por exemplo, que trabalham pra uma pessoa que abriu uma empresa, e aí, tipo, você trabalha como secretária e a pessoa te distrata, sendo que a empresa tem, sei lá, 10 funcionários. Ou lojinhas pequenas, assim, que você é distratado enquanto trabalha no lugar, porque não te consideram um humano, mas é muito estranho como a moral das pessoas tá mudando e que, por exemplo, essas pessoas mais velhas que ainda continuam com seus próprios business nessas próprias lojinhas, elas ainda se importam com quem tá trabalhando lá, que talvez tire um pouco do próprio dinheiro para conseguir pagar os funcionários, né? Enquanto que outras pessoas das gerações mais novas se preocupam mais em ter mais dinheiro para si, né? Porque precisa de mais, numa casa maior, e de um carro melhor, e de algo melhor, e viagens por ano.
e não pensa num coletivo. E olha que eu não tô nem na página 40, gente, desse livro. Eu acho engraçado as influencers falando, eu li esse livro, foi muito bom, e falou isso. Só que eu gosto muito de compartilhar os pensamentos que o livro vai gerando durante a minha leitura, porque isso é uma coisa que as pessoas não compartilham. E eu acho bem que esse é o meu diferencial aqui. Não sei, me diz se esse é o diferencial. Cheguei na página 83, que é o terceiro capítulo. E eu percebi que o primeiro capítulo foi sobre a senhorinha, né, a dona da loja de conveniências. O segundo capítulo foi sobre uma estudante que trabalhava meio período na loja e como esse morador de rua ajudou ela numa situação bem interessante. E agora o terceiro capítulo é sobre uma mãe, é uma funcionária que trabalha no período da manhã, ela é mãe, e o filho entrou em depressão depois de pedir demissão de uma empresa maravilhosa para tentar fazer um filme independente que não deu certo e ele perdeu todo o dinheiro, né? Ficou com um empréstimo, que é uma coisa, inclusive, muito grande na Coreia hoje em dia. O débito que as pessoas estão tendo de esse negócio de pegar empréstimo, é muito louco isso. Enfim, e aí o terceiro capítulo é sobre essa funcionária do período da manhã. E eu sinto que esse morador de rua também vai ajudá-la a resolver alguma coisa. Porque eu tô sentindo que ele entrou na vida dessas pessoas, que por causa da simplicidade dele, ele vai ajudar, sabe, as pessoas. São quase meio-dia, então eu acho que eu vou ler só um pouquinho. Minha intenção é ler pelo menos a metade do livro antes do horário da minha aula, e à noite eu sento pra ler a outra metade, né? Porque é muito rapidinho o livrinho, só que daí eu fico com tantos pensamentos na cabeça que eu acabo assim entrando no devaneio, sabe? Começo assim, tipo, nossa, se eu fizesse isso pra ajudar a minha vida, sabe? Eu começo... Gente, isso só pode ser coisa do TDAH. Quando vocês lêem o livro, vocês só leem e é isso? Ou vem pensamentos na cabeça de vocês? Me conta. Então eu acho que eu vou ler só mais um pouquinho. O meio do livro seria em 135, mais ou menos. Aí depois que eu almoçar, eu acho que eu sento pra ler até a metadinha do livro, porque hoje eu tenho, né, eu tenho que sair pra dirigir e tem aula hoje. Eu acho que eu tenho apresentação, não lembro o que eu tenho hoje da aula, e aí o final eu consigo ler depois que colocar ele ali pra dormir. Mas esse livro tá assim, tá despertando muitas emoções e muitos pensamentos na minha cabeça. A verdade é que não é só porque eu estou naqueles dias, mas esse livro tá me deixando tão emocionada em ver a forma com que a gente julga as pessoas. Eu falo a gente porque é a vida. Que a gente julga as pessoas e que aí, à medida que você conhece um pouco as pessoas, realmente dá pra tirar o ponto de vista de quem a pessoa é. E de que a gente tem os nossos problemas em casa e muitas coisas do que a gente passa é o que faz a gente pensar e viver da forma que a gente vive pro mundo real. E o jeito que essa segunda funcionária da loja tá se sentindo a respeito do Dokso. Como que era o nome dele? Era Dokgo, que significa solitário ou morador de rua, não sei. E o jeito que ela tá se sentindo à medida que vai conhecendo ele, vai ouvindo o que ele tem pra dizer, tá me deixando assim, tipo... Agora eu vou fazer comida e eu volto pra ler depois do que eu almoçar. Chegou a encomenda, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu só mexer meu frango. Oi. Que eu tava esperando por isso aqui, ainda bem que chegou antes do final de semana. Que eu vendi praticamente todas as minhas mochilas e uma quebrou. Que é a mochila que eu levo pra academia.
quebrou os dois lados do zíper, né? E eu vendi quase todas as minhas mochilas menores, eu mantive só a pequenininha da Kanken, né? E aí, alguém tava vendendo isso daqui. E eu espero que seja tão grande como eu imagino. E aí daí pra eu levar ela pra academia até chegar a bolsa que eu encomendei da Shein. A mochila perfeita, a mochila que eu encomendei da Shein. Quando chegar eu mostro pra vocês. Mas... ai, não é tão grande quanto eu pensava. Ou é? Não sei, vamos ver. Ah! Putz, eu acho que cabe meu tênis, cara. Ah, é! Olha aqui. Olha, abaixa. Você não vai mostrar mesmo? Pera aí, então. Olha que linda! Ah! Ah! Eu não sei onde que essa pessoa achou isso daqui, se é merch original, o que é, mas muito boa a qualidade. Tem 2 bolsos grandão, quase nada usada. Porque assim, eu levo pra academia, olha, e cabe assim também pra levar, bem carteira. Será que cabe meu tênis? Vamos fazer o teste. Se couber, eu normalmente levo meu tênis da academia numa sacolinha, né? Ah, é, as academias aqui pedem pra você usar um tênis diferente, né? Cabe o tênis, vai caber a água. Adorei, até chegar a mochila da Shein, obviamente, né? Ai, adorei! Lindo, lindo. Ah, Vintage tem umas coisas muito legais. Eu naqueles dias eu não sinto tanta vontade de comer, eu sinto vontade de beliscar, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu tostei 2 pães. E eu tinha, que eu fiz ontem, maionese com atum. E é isso que será o meu almoço. E eu queria resolver o problema da fome rápido pra voltar pro livro. Passei, eu acho que agora quase 1h30 lendo direto, eu tô na página 147, então eu passei da metade do livro. Realmente, cada capítulo é sobre uma pessoa que esse Dokgo se comunica, né? Ele tem um momento de se comunicar entre tanto os funcionários, né, que foram as primeiras partes, como os clientes da loja, né? Então, teve um capítulo sobre a menina novinha que era estudante, teve um capítulo sobre uma mãe que o filho estava viciado em gamer e não queria mais trabalhar. Teve um capítulo sobre um senhor que vinha todas as noites comprar uma comida pronta e beber soju. E agora tá numa parte de uma escritora de teatro, que ela é diretora de teatro, né? E aí esse é o capítulo que eu tô lendo, né? Sabe aquele negócio que você parece que você tá lendo e parece que tá tendo muitas frases de impacto e que você fica assim, é mesmo, né? Eu esqueço que esses tipo de frases e esses tipos de coisas fazem sentido. Mas é legal, tipo, ter pequenas recordações de tipo, é mesmo, né? Faz sentido. E é engraçado como todos esses personagens têm algum tipo de preconceito sobre a situação da própria vida, porque estão em situações em que já estão acostumados a ver com um lado negativo que não conseguem pensar pelo lado positivo, que é tipo aquela recomendação assim, porque você se trata tão mal se você não falaria as mesmas coisas pra uma pessoa que você gosta. Com isso, todos eles tinham algumas chances de tipo assim, eu nem vou tentar resolver essa situação, eu nem vou tentar conversar a respeito, porque eu sei que eu não vou conseguir resolver. E aí esse Dokgo, esse cara, ele, tipo, numa pequena conversa o que aparece pra mim é que assim, é o momento exato em que a pessoa tá tendo um breaking down, assim, tipo, não sei mais o que eu faço e eu vou desistir. Esse cara tá lá pra poder ouvir primeiramente e pra depois dar algum conselho simples. É o conselho de pessoa mais simples de todas, entendeu? Que às vezes você não pensa porque você já tá complicando tudo muito mais do que o possível na sua existência. Análises de Isabela. É isso. Agora já são quase 3 horas da tarde, então eu tenho que parar minha leitura e continuar mais tarde. Mas o lado bom é que eu já passei da metade do livro. Olha só que legal, ficar sem telefone. Você consegue ler livro em algumas horinhas. Pois é, aí mais tarde eu leio mais. É isso. Make sure there's no colors on this side either.
Estou de volta em aula. A professora tá analisando aqui como é que a gente escreve, tipo um TCC do curso. Olha o tanto de anotação que ela já fez no meu aqui. Do lado. Recebi um pacote do Temu, mas eu vou abrir depois, quando acabar a aula. Na verdade eu queria abrir pra ver tem que eu comprei, se não veio quebrado. Troca. Esse aqui. O resto eu abro depois, vamos ver agora, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Colocar os cartão. Caraca! O negócio que saiu do BTS, do J-Hope, do Hope on Tour, é muito caro, 50 conto. A caixa do DVD, 67. Meu, que caro. Isso aqui, ó, do Global Membership, que eles estão esse ano. Que são, tipo, os photocards, uma caixa e um boné chaveiro. É gratuito, só que você paga o envio. Foi tipo 21 euros, então 21 dólares aí. Quando chegar eu quero. Enquanto a criança assiste Dumbo, eu vou fazer o unboxing dos produtos da Temu. Vocês não precisam ficar me olhando, eu vou virar pra frente a câmera. São 9h28. A máquina de lavar louça está lavando a louça. Eu estou preparada para terminar de ler o meu livro. E eu tava pensando aqui, sabe o que eu estava pensando? Que realmente não tem essas youtubers de leitura, né, que recomendam livros, que vão fazendo comentários durante a leitura, até mesmo nas que fazem assim, um vlog comigo 24 horas lendo e tal. Eu sinto que as pessoas ficam com medo de dar spoiler e não sabem, tipo, explicar muito o que elas estão sentindo ou pensando, ou talvez só seja eu com a possibilidade do TDAH que penso 400 coisas ao mesmo tempo enquanto eu tô fazendo uma leitura. Pois bem, vamos terminar esse livro hoje? Eu, Isabela, acredito que sim. Deixei meu telefone lá longe, no silencioso. Eu tenho 2 horas pra terminar. A metade seria 135, eu parei em 161, né? Quando meu namorado chegou antes de eu ir dirigir lá. Então é isso, vou ler isso aqui agora. São 9h24, eu tô na página 208 e virou uma perseguição policial agora esse livro. Que alguém contratou um detetive pra seguir o Dokugo e o detetive tá aqui assim fazendo a perseguição da vida dele, mas o detetive é muito destrambelhado. Gente, tô adorando, juro. São 10h08 da noite e faltam 10 páginas pra eu terminar. E o Dokso
Tá lembrando... Dokugo. Tá lembrando do passado dele. E eu quero chorar. Ele começou a lembrar do passado dele com todas essas pessoas que ele tava se encontrando no meio tempo de vida dele, de trabalho, na loja de conveniência. Ai, como viver é estranho, né, cara? Às vezes a gente tá tão desesperado dentro da nossa cabeça que a gente não percebe as pessoas ao nosso redor. Terminou de ler. Eu tentei pular da ponte e me jogar. Eu falhei. Na verdade, após passar o inverno na loja de conveniência, pretendia pular da ponte. Mapo ou da ponte Wonhyo. Mas agora eu sabia. O rio não era um lugar para se cair, mas para se atravessar. Uma ponte era um caminho por onde passar, não um lugar onde pular. As lágrimas não paravam. Era constrangedor, mas decidi viver. Resolvi suportar a minha culpa. Eu ajudaria quem pudesse, compartilharia o que fosse possível e não seria consumido pelos meus próprios desejos. Usaria as minhas habilidades, que antes usava apenas para o meu próprio benefício, a fim de tentar salvar os outros. Eu procuraria minha família para pedir perdão. Se não quisessem me encontrar, eu me afastaria, com o coração contrito. Eu lembraria que a vida, de um jeito ou de outro, continua e que sempre tem algum propósito, continuar vivendo. O trem atravessou o rio e as lágrimas pararam. Gente, que livro bonito. Vontade de chorar. Que bonito. Bonito. Mas assim, de parar e pensar um pouco. Eu sei que eu vou pensar muito mais nele nos próximos dias. Mas nossa, que bonito esse livro. Sim. A gente tá tão perdido, né, numa ansiedade do próximo dia, de como fazer dinheiro, de como ser uma pessoa melhor, mais legal, que gostem mais da gente, de ser amado. São umas pressões, assim, que a gente acaba esquecendo das pessoas do lado e até de si mesmo, né? Eu não sei se eu daria 5 estrelas nesse livro no momento. Eu acho que amanhã eu dou 5 estrelas, depois que eu pensar um pouco. Não mudou a minha vida. Não no momento, eu estou triste. Não sei, deixa eu pensar. No momento do 4,5 nesse livro. É isso, eu espero que você tenha gostado do vlog de leitura, dos meus pensamentos aleatórios. E a gente se vê logo menos. Beijo, tchau.